Para o nosso vídeo de hoje, a pergunta que não quer calar é: o pecado original ele faz sentido? Ou nós devemos entender o pecado original como uma doutrina desenvolvida, aparecida na história, num determinado contexto e que tinha um objetivo em comum? Bom, é importante a gente falar sobre esse tema, que é um tema muito consolidado na teologia ocidental. Muitas pessoas, muitas pessoas, muitas tradições abraçam a ideia do pecado original como sendo uma verdade absoluta da qual não cabe nem nenhum tipo de consideração a se fazer. E não é bem assim. Na verdade, nós temos teólogos muito importantes e nós temos algumas expressões teológicas que questionam essa ideia de pecado original. Bom, esse vídeo é um vídeo resumido, evidentemente, mas que a gente vai tentar pensar em algumas questões relacionadas a isso. Você, com toda certeza, já ouviu falar sobre pecado original. Muito provavelmente a sua igreja defende essa ideia, muito provavelmente a sua igreja crê na ideia do pecado original, e essa ideia ela parte do pressuposto de que um primeiro pecado da humanidade foi cometido lá no passado e que a partir de então todos os males são causados por causa desse primeiro pecado cometido lá no Jardim do Éden por Adão e Eva. Muitas pessoas, inclusive, pensam que esse ser humano ele era perfeito, viveria para sempre, teria uma vida perfeita, equilibrada, poderia ter vivido sem nunca ter pecado, mas quando ele peca, é como se toda a humanidade estivesse representada em Adão e Eva, e como eles pecaram, por representatividade, todo mundo pecou junto com eles, e, portanto, nós herdamos o pecado, a culpa, as consequências, como queiram chamar, do pecado original, do pecado de Adão e Eva. E todos os males que acontecem na humanidade ao longo do tempo têm como resposta, têm como causa originária o pecado cometido lá atrás por Adão e Eva no Jardim do Éden. Isso parece ser uma doutrina muito consolidada, porém, só tem duas passagens bíblicas que são usadas para defender esse ponto de vista. Um é o texto de Gênesis, capítulo 3, que não é um texto histórico, que não tem a pretensão de ser um texto histórico, mas é a construção de uma relação ideal entre o ser humano e Deus e como essa relação ideal ela foi deturpada por causa da rebeldia do ser humano para com Deus. E qual foi essa rebeldia? O ser humano quis se divinizar. O ser humano quis deixar de ser quem ele era, humano. O ser humano quis deixar de ser criatura para ser divino e ter controle sobre todas as coisas e, mais que isso, conhecimento sobre todas as coisas, conhecimento do bem e do mal. Quando o ser humano rompe os limites simbolicamente dados por Deus com a árvore do conhecimento, esse ser humano quer se divinizar e ali está o pecado desse ser humano. Porém, o texto de Gênesis, o que ele quer mostrar não é que o ser humano poderia não ter pecado, não é que o ser humano deve ser castigado por isso, embora o relato fale sobre os castigos, que o ser humano recebe por conta desse erro, mas o que o texto quer enfatizar nesse relato é a relação do pecado do ser humano com o perdão divino. É o que o texto quer mostrar, que apesar da rebelião, apesar do pecado na sua expressão máxima do ser humano, Deus tem um plano de perdoá-lo, de acolhê-lo e de restaurar essa relação rompida com ele. Esse é um ponto bastante importante que nós devemos pensar. O outro texto é do Novo Testamento, é muito usado nesse sentido, que é o texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Nesse texto,
há um paralelo entre Adão e Jesus, de que Adão teria pecado e de que Jesus trouxe a salvação que nos libertaria daquilo que o pecado efetivou a partir daquele momento, teoricamente. O texto faz uma comparação entre Adão e Jesus e o texto não tem a pretensão de defender a ideia de um pecado original, de que todos nós carregamos a culpa desse pecado e de que todos nós sofremos com esse pecado por hereditariedade. Não. O texto quer mostrar que, assim como o pecado entrou no mundo pelo primeiro ser humano e qualquer um que estivesse lá pecaria, já vou dizer o porquê, a salvação também entrou na humanidade. A humanidade não precisa viver abraçada e afundada no pecado, porque a salvação também entrou para a humanidade através de um homem que é Jesus Cristo, iniciativa divina encarnada e humanizada. E mais do que isso, o texto de Romanos está nos mostrando que a salvação é muito maior, é muito mais profunda, é muito mais abrangente do que o pecado. Que a salvação de Jesus, ela é universal, ela é para todo ser humano e mais do que para todo ser humano, ela é para toda a criação divina, é para tudo que Deus criou. E de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há uma verdadeira tara na teologia ocidental ainda hoje em relação ao pecado. O pecado foi e é até hoje enfatizado, supervalorizado, ecoado ao longo do tempo, porque o pecado é um instrumento muito mais interessante de dominação, de medo e de manutenção do status hierárquico de uma religião. E por isso o cristianismo ocidental tem abraçado o pecado com muita ênfase, inclusive a ideia de um pecado original, de que todos nós pecamos através de Adão e Eva, de que todos nós herdamos o pecado hereditariamente. Mas se o pecado abundou e a graça superabundou, significa que a graça é muito mais profunda, abrangente e acolhedora do que qualquer manifestação do pecado. Se a igreja entende que o ser humano herdou por hereditariedade o pecado de Adão, por que ela não entende que o ser humano herdou também por hereditariedade a salvação dada por Jesus Cristo, que é muito maior, que é muito mais abrangente e é muito mais profunda do que o pecado? Você entende que essa é uma construção que na leitura eclesiástica só vale para o pecado e não para a salvação? E muitas vezes a igreja conta como se o pecado fosse algo que não precisasse fazer nada, ele já está lá, independente de qualquer coisa. E a salvação, para ser alcançada, tem que se fazer muito esforço, muito sacrifício, tem que dizer não a muitas coisas. E não é assim que o texto de Romanos quis apresentar, e não é assim que o Evangelho e o Novo Testamento nos apresenta essa relação do pecado e da graça. Na verdade, o termo foi mal traduzido por Santo Agostinho, lá no século IV, que traduziu diretamente do latim e não diretamente do grego, onde o primeiro texto de Romanos foi escrito. E é claro que Agostinho, por mais brilhante que tenha sido, por mais gigante que tenha sido, Agostinho foi muito influenciado pelo seu contexto, que era um contexto marcado pelo dualismo platônico, que via o corpo, as relações corpóreas, o sexo como pecaminoso, e que entendeu que através do ato conjugal já é um pecado por si só, e que todo ser humano que nasce dessa relação, que é todo mundo, já nasce herdando o pecado por conta disso. Não é a única explicação, mas certamente esse contexto está presente lá. E o que o texto de Romanos quer nos mostrar não é a ênfase sobre o pecado, mas a ênfase sobre a salvação e a graça de Jesus. Que se entrou o pecado por Adão, entrou a graça e a salvação, que é muito maior e poderosa e abrangente e gratuita através de Jesus Cristo.
É também bastante importante a gente pensar que o ser humano tão somente é uma criatura e que nenhuma criatura é perfeita, porque só o Criador é perfeito. Perfeição é uma característica que só cabe ao Criador e não às criaturas, sejam elas quais forem. Criaturas são imperfeitas, limitadas, temporais, e criaturas com consciência, com raciocínio, com liberdade de escolha como ser humano, cometem erros. E por que o ser humano comete erro? Porque ele está predeterminado a cometer esses erros? Não, porque o ser humano é imperfeito. E o que é mais familiar a um ser imperfeito é a imperfeição. E esse ser imperfeito só pode optar pela perfeição com o auxílio da graça daquele que é perfeito. Porque sem isso, naturalmente, esse ser opta pelo que lhe é mais familiar, porque é o que faz parte da sua natureza, da sua conjuntura. Mas Deus oferece a sua graça, que, novamente eu digo, é muito maior do que o pecado. Muitas vezes nós entendemos o pecado como um castigo divino e isso nos impede de entender o pecado como uma consequência das nossas escolhas livres e responsáveis. Porque a imagem e semelhança de Deus no ser humano o capacita para tomar decisões, o capacita como um ser racional e como um ser responsável que responde pelos atos que escolhe na sua trajetória e na sua vida. O ser humano não poderia viver sem pecar simplesmente pelo fato dele ser uma criatura. E criaturas são suscetíveis às mais variadas imperfeições possíveis e imaginárias. Muitas pessoas pensam que as imperfeições, que as coisas equivocadas são culpa herdada por causa de um pecado lá no passado. Mas não, são consequências da nossa criaturidade, são consequências da nossa natureza criada e são consequências também das escolhas que nós fazemos na nossa trajetória. Em Jesus, nós devemos entender que não há a restauração apenas do início de todas as coisas, mas Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que restaura o início e o fim, que restaura todas as nossas relações. Se você quiser se aprofundar mais sobre o tema do pecado original, dos seus equívocos e de como as instituições religiosas têm usado isso como mecanismo de controle, de poder e de manutenção do status quo, eu sugiro essa obra de arte, que é o livro Unidade na Pluralidade, do Afonso Garcia Rubio. Ele tem um capítulo dedicado exclusivamente a falar sobre o pecado original e sobre os desvios de mentalidade que essa ideia causa. E, aliás, muitas pessoas, muitas igrejas creem num pecado original e não fazem o batismo de criança. Deveriam fazer se creem dessa maneira. Porque se o homem já nasce herdando a culpa, o pecado, deveria ser batizado tão logo. Então, aí é mais uma contradição de não se pensar e de não refletir na teologia e nas consequências que ela pode trazer. Eu vou me despedindo por aqui, lhe convidando a ser membro desse canal, e você ainda participa do nosso grupo de estudos online. E, claro, deixe o seu like nesse vídeo e nós nos encontramos muito em breve por aqui. Um abraço.